Salve, salve, jovens! Está começando mais um no Front da História. Aqui quem fala é o Lucas Moreno. E hoje a gente veio aqui para falar sobre ideologias, cara. Meu Deus do céu, podcast sobre ideologia, coisa horrível. Vamos ser todo mundo perseguido depois desse podcast aqui, tá? Creio que hoje o podcast é muito mais história mesmo, né? Porque ultimamente nos outros episódios nossos a gente costuma fazer uma doideira aí. Vocês estão acostumados já? Hoje a gente veio cair mesmo, né? Nessa ideia de história aí. E eu não tô sozinho nessa não, né? Vocês estão ligados nisso. Tô acompanhado do Tchê aí também. E do Gleison. Dá um parecer pra galera aí, jovens. Salve, salve, galera. Sou o Marco Aurélio, vulgo Tchê. Falo aqui de Sorocaba, diretamente do Vanelville, lugar de gente feliz. E com certeza esse nosso podcast aqui vem carregado de política e história. Vamos com tudo. Você anda bem bairrista, né, cara? Orgulho de ser vanelvilliano. Sorocabana. Salve, pessoal. Salve, Luquinha. Salve, Marco. Aqui quem fala é Gleison Beranger. E, velho, a psicologia do inconsciente é a filosofia da revolução. Mais uma frase de efeito do nosso palestrinha aí, Tchê. Essa não é minha, cara. Essa é de um proscrito da psicanálise. Mas você tá trazendo, você tá resgatando essas fontes. Acho que é. Bom, cara, a gente veio aqui então para falar um pouco de ideologia, para falar também essa ideia, né, para que serve uma ideologia, né, o que é uma ideologia. E obviamente que vamos focar mais na nossa contemporaneidade, né? Eu acho que para falar um pouco dessas ideologias que a gente tem mais acesso hoje, né? Que a gente mais discute, é o que influencia mais os partidos políticos aí, os movimentos sociais e tal. A gente tem que ir lá pro século XIX, né? Apesar que a gente tem que falar um pouquinho antes até, né? Mas eu acho que ir pro século XIX explica muito bem pra gente isso daí. Eu acho que a gente dá pra trabalhar com a caixinha lá, né? Com o quadradinho básico ali das ideologias, né, galera? Tipo, falar um pouquinho de liberalismo, cair aí nos movimentos mais à esquerda daí, né? Falando um pouco de socialismo e anarquismo e também o nacionalismo, né? Acho que tudo tá englobado aí nesse o louco século XIX, podemos dizer assim, né? E o barril de pólvora, né? Na Europa lá que tava para estourar tudo. Isso aí. E aí, por onde a gente começa? Bom, eu sugiro que a gente comece a nossa análise aqui recorrendo a um dos grandes mestres, né? E muito lido por nós três aqui na época de faculdade, que é o senhor Eric Hobsbawm. E a classificação que ele faz é do século XIX, que é justamente o contexto em que surgem algumas, na verdade todas, né? Essas ideologias aí, que nós vamos debater aqui nesse nosso episódio. Então, o Hobsbawm, ele chama de A Era das Revoluções, né? Inclusive, é o primeiro livro da tríade dele ali, né? Que é A Era das Revoluções, A Era do Capital e A Era dos Impérios, onde ele analisa, então, todo esse século. E falando da Era das Revoluções, ele delimita ali 1789, que é o ano em que ocorre a queda da Bastilha, né? O início da Revolução Francesa, e o ano de 1848, que é o momento em que ocorrem as grandes revoltas, né, a chamada Primavera dos Povos no continente europeu, principalmente na França, onde a burguesia e o proletariado vão ter um projeto comum por um tempo e onde ocorre essa ruptura entre o projeto burguês e o projeto dos trabalhadores. Então, eu acho que a gente podia começar aqui com esse marco aí e as transformações que ocorreram, né? Porque aí você está saindo do feudalismo, que está sendo acossado pelo novo sistema, que é o capitalismo, e toda a ruptura aí que vai sendo feita nesse momento histórico aí, e as grandes transformações que vêm com a Revolução Industrial e com a Revolução Francesa. Eu acho que
talvez começar delimitando por aí seria uma boa. Sabe o que eu pensei aqui? Da gente fazer pelo menos, só pra galera entender um pouco o contexto, o período que a gente tá falando aqui. Apesar de a gente falar, dividir na história, né, a linha do tempo histórica lá, tem lá a Idade Antiga, depois Idade Média, Idade Moderna, né, e aí entra a contemporaneidade, que é exatamente com a Revolução Francesa, aí como o Tia falou, com a queda da Bastilha e tudo mais. É bom a gente lembrar também que, apesar de a gente ter esse período anterior da Revolução Francesa ter sido o período moderno, né, existia um historiador medievalista, o Le Goff, né, que ele falava isso, que ele falava muito da longa Idade Média, né, que apesar da gente falar que as características feudais estivessem desaparecendo ali no século, no finalzinho do século XV para o XVI e tal, boa parte dessas estruturas sociais pelo menos estavam presentes até o século XIX, né, galera? Até pelo menos o comecinho do século XIX ali, né? Então tinha um pouco essa ideia também de você ter ainda ter uma nobreza e tudo mais. E nesse finalzinho, chegando aí nesse nosso século XVIII aí, ali você tem a ascensão de uma classe, né? Não é exatamente no século XVIII, essa classe começa a se ascender aí economicamente já antes, né? Mas quando ela começa a almejar de fato uma estrutura de poder, que ela entende, né, que para eu continuar ganhando grana, para eu continuar crescendo financeiramente, eu preciso que as leis estejam ao meu favor, né? Então no século XVIII aí, basicamente, a burguesia, né, já começa a se interessar um pouco pelo poder, né? É sempre interessante lembrar, cara, que todo esse processo de expansão industrial, esse processo de expansão desse modo de produção pelo globo terrestre a partir da Europa, ele vai ser possível a partir de um processo de acumulação de capital realizado aqui nas Américas, né? Como aí o próprio Marx vai colocar no seu manifesto, correto? E com o passar do tempo, a ideologia ou a forma de pensamento que defendia esse processo de expansão do capitalismo, né, que é o liberalismo, ele vai ser colocado cada vez mais como esse processo de uma ideologia burguesa. E em contrapartida, você tem o surgimento de outras formas de pensamento e ideias político-sociais em contraposição à ideologia implementada aí pelo liberalismo político. Exatamente. E quando o Marx ele escreve o Manifesto do Partido Comunista em 1848, logo no primeiro capítulo, quando ele vai falar sobre a burguesia, ele coloca a burguesia como uma classe revolucionária. É isso que é interessante a gente trabalhar aqui. Ela surge como uma classe revolucionária do seio do feudalismo, no final da Idade Média, né, no final da Baixa Idade Média. E a burguesia, então, surge como essa classe revolucionária que vai mandar pelos ares a velha estrutura feudal. E agora, entrando um pouco no estilo do Gleison, que adora as frases de efeito, né? O Marx tem uma boa também, que ele diz: tudo que é só mancha. Basicamente, ele está falando sobre esse mundo feudal sendo destroçado pela burguesia, que a burguesia, com o seu surgimento, ela molda o mundo à sua imagem e semelhança, justamente então com essa ideologia do liberalismo e com a acumulação de capital e, como o Luquinha falou, com o seu interesse em ocupar agora os espaços de poder para potencializar e ampliar os seus lucros. Viu, Tchê? Fala de novo a frase do Marx, qual que é? Porque para mim aqui ficou ruim. Tudo que é sólido desmancha no ar. Ah, tá. Agora sim. Essa frase, ela marca o processo de início da modernidade, de fato, né? Essa aceleração. É interessantíssima essa frase. E eu vou, como vocês estão vendo que eles estão cheios de frases de efeitos, para resumir um pouco a história da burguesia, eu vou usar o grande poeta Badawi. O mundo dá voltas, né?
Ele dá a volta mesmo, né? Porque quem que é o burguês? O burguês, ele é o vilão, né? Que vivia no burgo ali. Um servo que se liberta dos laços de servidão e enriquece com a prática comercial. Então, basicamente, ele tinha capital, né? Ele tinha dinheiro, mas ele não tinha acesso ao espaço de poder que ainda estava nas mãos e no controle da nobreza. Mas você sabe porque os caras viraram esses caras, né, que são as grandes corporações hoje em dia, né? Eles trocaram, eles substituíram ao grande poder, né, no mundo contemporâneo, né? Porque quando a educação, não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor, cara. Os caras olha que terrível, belezinha, que belezinha. Nossa, ele citou o Paulo Freire aí. Eu vou ficar por trás disso tudo, né, cara? Vocês estão tudo cheio das frases decoradas, toma no cu, cara. Mas aí, vejam só, o liberalismo, que eu acho que talvez a gente podia começar por ele. Por favor, sem clubismo, hein? Sem clubismo, aqui é um programa isento. Programa isento, nós não somos, mas o programa é isento. Então o liberalismo, quando ele vem justamente para se opor ao mercantilismo, que era justamente a prática econômica do Estado absolutista, né? O Estado absolutista controlado aí pela nobreza, né? Pelo absolutismo monárquico, pelo rei, que tinha plenos poderes e tudo mais. Então, até aquele lance decorado, assim, a professora de História do Ensino Médio, ela tinha uma didática excelente, né? Um grande abraço para Ana Paula aí, que ela falava assim, ó, ela chegava na sala, dava um grito: mercantilismo é... E aí a gente tinha que repetir, como se estivesse numa missa, assim, a intervenção do Estado na economia. E aí o que é o liberalismo? O liberalismo é justamente o contrário. O liberalismo é a não intervenção do Estado na economia. Então, o Estado não interfere, e aí, como já postulava a Adam Smith aí, a mão invisível é que controla o mercado. Ou seja, o mercado se regula sozinho. Ele não precisa de uma intervenção estatal, como ocorria daí no caso do mercantilismo na época do absolutismo monárquico. E é engraçado que o próprio liberalismo que vai meio que gerar os movimentos que vêm para criticá-lo depois, né? Porque é que assim, né? Quando eu trabalho com a molecada na escola, eu costumo dizer assim, toda hora que a gente trabalha um tipo de pensador, parece que tudo faz muito sentido, até a gente escutar outro lado. Então quando você estuda lá absolutismo e vai falar do Maquiavel, você fala, tem sentido o que ele falou. Daí você vai, passa um pouquinho, daí você vai entrar no iluminismo, que é exatamente onde surge, né, e nasce o pensamento liberal. E aí você fala assim, porra, faz sentido, todo mundo tem direito à vida, à liberdade e à propriedade privada, né? Você pensa assim, aquelas questões básicas da vida. Só que o problema é que a gente não sabe quem que são os caras que têm direito à propriedade privada, né? É poucas pessoas que vão ter direito a essa propriedade privada, né? E é exatamente o que a burguesia vai querer. Cara, pra galera entender um pouco a burguesia, eu acho que eu vou até recomendar pra vocês aí, eu recomendei muito pros alunos. Eu comentei com vocês aqui que eu tô trabalhando exatamente esse assunto na escola, nesse período que a gente tá falando. Então quem que escutar no futuro aí, estamos gravando esse programa dia 29 de outubro de 2020. E aí, cara, e também tô falando ao mesmo tempo numa sala do primeiro ano, o surgimento da burguesia, né? E a molecada vem com meme, né? Que agora virou meme, é o burguês safado. E eu falo pra eles, vocês não podem falar burguês safado. Por enquanto não podem. Quando eles começam a subir no poder, aí sim tá autorizado a falar o burguês safado. E tem uma série, cara, na Netflix, cara, que se chama Ladrões da Floresta. Em resumo, assim, é meio que uma história do Robin Hood da região dos Flandres ali, na fronteira entre Bélgica e Holanda ali e tal. E se passa no século XVIII, cara. Recomendo pra vocês dois também assistirem, não sei se vocês já assistiram. É muito legal, cara. É bem legal. É um tipo um Robin Hood belga, assim, né? E mostra o perfil do burguês, cara, do século XVIII, que é esse mesmo que vai fomentar a Revolução Francesa, é esse mesmo que vai querer tomar o poder de assalto aí, praticamente, cara. E aí a gente tem uma noção, né? Que não é o